Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 16 de outubro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E você confere nesta edição: Dória em Taubaté. Governador bate boca e chama manifestante de vagabundo. Bombeiros confirmam 2 mortes em desabamento em Fortaleza. Bolsonaro assina 13º do Bolsa Família. Início de reformas nas UBSs de Jacareí, previstas para novembro. Setor da construção civil em São José dos Campos quer isenção de IPTU durante fase de obras. São José dos Campos voltará a receber a virada cultural depois de 3 anos. Petroleiros da Revap rejeitam acordo coletivo de trabalho e aprovam greve. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. E claro, nós esperamos a sua participação. Até já! O Abre Aspas está ao vivo e, claro, nós aguardamos a sua participação, que sempre será muito bem-vinda. Comigo na bancada hoje, o comentarista doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Muito bom dia, com boas notícias aí da recuperação do nosso querido Zé Guilherme. Nem fale. Já ele está por aqui. Estamos no aguardo, ansiosos aqui. E hoje nós vamos começar com a participação da repórter Caroline Correia na visita do governador João Dória em Taubaté. Confira. João Dória esteve em Taubaté hoje para visita aqui nesse festival gastronômico que está acontecendo, feito em SP, que está fomentando não só a cultura de Taubaté, né, a cultura gastronômica, mas também a cultura do Vale do Paraíba. Entre alguns anúncios que aconteceram hoje, João Dória falou de investimentos que está trazendo aqui para Taubaté. Serão 40 milhões de reais que serão investidos em obras públicas e muitas outras informações que você vai poder estar conferindo no site da SP-Rio. Mais um ponto alto que aconteceu nesse anunciar aqui de João Dória foi um grupo de manifestantes que causou uma troca de farpas. Os manifestantes chamavam João Dória de mentiroso, enquanto João Dória falou para eles irem lamber a bota do Major Olímpio e também chamaram ele de vagabundo, chamaram os manifestantes de vagabundo. Foi uma troca de farpas bem complicada ali, que nós da imprensa podemos acompanhar. Essas e outras informações você vai poder conferir no site da SP-Rio. Logo, logo tem uma matéria completinha lá, ok? Pois é, Caroline, foi legal a sua participação aí. E para o governador de São Paulo, o evento feito em SP é uma forma de estimular a cultura de São Paulo através da economia criativa. Dória reforçou que seu governo preza pela cultura. Durante a cerimônia, João Dória anunciou 40 milhões de reais a serem investidos em obras públicas em Taubaté. O governo liberou 15 milhões de reais e a prefeitura investirá 25 milhões para iniciativas de revitalização, pavimentação e recapeamento de asfalto. Ortiz Júnior, prefeito de Taubaté, irá a São Paulo para discutir programas voltados a estradas vicinais. O anúncio desses programas será feito na próxima sexta-feira em Campos do Jordão. O governador ainda reforçou a queda de crimes em Taubaté. Abre aspas. Enquanto vocês dormem, os policiais aqui estão trabalhando, disse ao elogiar o trabalho da Polícia Militar. Taubaté inaugurou em junho deste ano a Companhia de Ações Especiais da Polícia, o CAEP. Ainda neste mês, Dória deve anunciar um novo programa de salários para policiais civis e militares, bombeiros e polícia científica. O tucano foi recebido com protestos na Avenida do Povo. Dória foi chamado de mentiroso e Pinóquio
por manifestantes pró-Bolsonaro. Durante o pronunciamento do governador, houve troca de farpas, como a Caroline anunciou aí, como: vai para casa, vagabundo, vai cobrar do Major Olímpio os seus duzentinhos para vir aqui falar bobagem no microfone, rebateu Dória. Questionado por jornalistas, o governador negou problemas com o presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, da minha parte não houve separação, apenas tenho espírito de crítica e não sou obrigado a concordar com tudo. Mas aqui trabalhamos pelo Brasil. O governador ainda disse que não pensa nas próximas eleições. O ano de 2022 ainda está longe. Não é hora de eleição, é gestão, finalizou. Pois é, doutor, nem para esticar muito, de mau tom. Mau tom. No mínimo de mau gosto e mau tom. No mínimo Exatamente. Deselegante. Exatamente. Chamar alguém de vagabundo. Além de um erro estratégico, porque na verdade ele tratou os bolsonaristas como ele trata os petistas. Exato. Né? E os petistas ele encara como inimigos declarados. Ao tratar os bolsonaristas como inimigos declarados, chamando inclusive de vagabundo, que é um termo muito pesado, né? Pedindo para buscar a merenda lá com o Major Olímpio, quer dizer, ele exagerou, ele perdeu a estribeira. Agora, todo político diz que não é candidato, né? Em princípio, todos eles dizem que não são candidatos. Quer dizer, o Dória claramente é candidato a presidente da República, por isso mesmo ele está se distanciando do Bolsonaro, e aqueles, provavelmente, que estão ali, votaram no Dória porque ele tinha feito o Bolsodória. E agora estão indignados porque ele está falando mal do Bolsonaro. Agora, eu vi as imagens, eu não sei o que a Carol pode dizer, mas era muito pouca gente, viu, Glauco? Não devia ter ali 10 ou 20 pessoas, quer dizer, que é mais um motivo para dizer que houve uma reação exagerada. Agora, o Dória é um ser humano, né, como outro qualquer, né? Sabe tem lá, sangue, né? Tem sangue, sabe lá as coisas que ele está enfrentando por conta dessa história toda, as dificuldades que ele está tendo e tal. Doutor, aí a pessoa tem uma reação exagerada, não passional proporcional. até, né? Tinha que ter ficado quieto e tal, deixado Mas lá, aí a gente tal. vem para um ponto que você começou falando disso aí, eu acho que é o cerne da questão aí. Estratégia. A gente, há algum tempo já, a gente vem notando o posicionamento do governador João Dória, no sentido até de um conflito e tentando uma estratégia arriscada para quem, abre aspas, pretende não ser candidato, mas é uma estratégia. O que o senhor vê nessa estratégia dele, nesse confronto deflagrado aí? A questão toda é assim, na verdade, acho que conversando com você, eu estou pensando aqui, acho que na verdade nenhum político podia se eleger a mais nada, né? Tinha que fazer um mandato e fora. Por quê? O que o Estado de São Paulo tem a ver com isso? O Estado de São Paulo, apesar de ser um Estado rico, precisa do governo federal. Quer dizer, quando ele entra num ritmo de beligerância com o presidente da República, ele vai dificultar o progresso das coisas em São Paulo também. Quer dizer, ele está pensando nele, né? Quer dizer, na verdade, o problema do Dória é que ele já entrou na prefeitura pensando na presidência da República. Quer dizer, nesse ponto ele está muito parecido com o Serra, né? O Serra, a única coisa que ele queria na vida era ser presidente da República. Ele só pensava naquilo o dia inteiro. O Dória é um excelente gestor, trabalha muito, vai trazer resultados para a administração, eu não tenho dúvida disso. Mas essa ganância pela presidência da República está atrapalhando um pouquinho. Não tem dúvida. E enquanto isso, no mundo real contemporâneo e no nosso tempo, ontem foi anunciado que só no estado de São Paulo são mais de 1.500 obras paradas. Então, pensar um pouco no momento e deixar o futuro para depois. Grau, né? tem duas coisas que a matéria não falou, né? A primeira delas é a seguinte: quantas delas dependem de recursos federais? Perfeito, perfeito. Outra coisa, quantas delas dependem de contratos, não, como é que chama? De convênios municipais? Por exemplo, vou fazer uma escola, né? Essa escola, então, a prefeitura da cidade entra com X, o Estado entra com X. Né? Eu vou fazer uma OBS, uma UPA. O Estado entra com X, a Prefeitura entra com X e o Governo Federal entra com X. Se uma das partes não entra, bloqueia todo o sistema. Primeira questão. O Dória do PSDB no governo há não sei quantos anos, o fato concreto é que essas obras paradas hoje
não são da gestão dele. São obras que estão paradas, que vieram das gestões anteriores, né? Então é isso. E no final, o que fica para Sua Excelência, o telespectador, eleitor e cidadão de São Paulo e também do Brasil, é que no meio disso tudo aí, tem um ponto a despeito de federal, municipal e ou estadual, que se chama gestão. E é isso que, em última análise, o eleitor vê. Então, pertinente, absolutamente pertinente, a colocação do senhor. Mas, em última análise, o que ele vê é que 1.500 obras estão paradas por falta de gestão. E aí acrescenta um comentário, né? Se em São Paulo está assim, imagina o resto do país. Não vamos nem entrar no mérito da questão, meu querido doutor, porque deve ser difícil mesmo. Continuando, o jornal O Povo de Fortaleza informou na manhã de hoje que o Corpo de Bombeiros confirmou a segunda morte causada pelo desabamento do edifício Andréia. O corpo de uma mulher foi encontrado durante a madrugada e ainda está nos escombros. Até o momento, o número oficial é de 2 mortos, 9 resgatados com vida e outras 9 pessoas desaparecidas. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o prédio foi construído de maneira irregular e não havia nenhuma documentação que atestasse sua existência. O Conselho Regional de Engenharia, o CREA, do Ceará, afirmou que não tem registro ou nome de um engenheiro responsável pela construção do edifício Andréia. O CREA não quis comentar a imagem divulgada pelos vizinhos que temiam uma tragédia. Só concluindo aqui, mas eu quero ouvir um dos sobreviventes da queda, foi bem emocionante isso daqui, enviou uma selfie aos familiares enquanto estava preso sob os escombros do prédio. Olha a tranquilidade, você está vendo a imagem aí. O estudante de arquitetura Davi Sampaio enviou essa imagem a um grupo da família. O comerciante Paulo Rômulo, pai de Davi, disse que pensou ser um trote. O estudante foi levado ao hospital, passou por exames de tomografia e passa bem. Um ótimo expediente do garoto aí. Né? Eu vi o comentário do pai, disse que quando ele viu que estava começando a cair, ele saiu do apartamento, ficou ali no saguão e acabou sobrevivendo por causa disso. Apesar de que eu vou falar é uma coisa meio errada, você não pode pegar elevador quando há um risco de desabamento. Entendi. Mas a área do elevador é uma das áreas mais seguras nessa situação. Quer dizer, se você puder ficar acima do elevador, da cabine do elevador numa situação dessa, porque é a estrutura mais reforçada, a estrutura da escada e do elevador. É interessante, né? Quer dizer, que caiu um prédio que não existia. Caiu um prédio que não existia. Ah, entendi. Então ele não caiu. Notícia, não então ele não caiu. Exatamente, certo. Pode ter sido uma ilusão. Mas aí vem aquele problema seríssimo, né, dos serviços públicos em geral, né? Quer dizer, falta de fiscalização total. Não tenho dúvida. Quer dizer, como é que o cara constrói um prédio de 7 andares e ninguém viu? Qual a diferença disso aí para aqueles casos clandestinos do Rio de Janeiro? É até pior esse, porque isso aí está no centro urbano devidamente fiscalizado. Né? E outra coisa, um prédio não cai, assim como um avião não cai, não é quebrou um parafuso. Na verdade tem relatos, exatamente, né, que estava caindo concreto na garagem e tal. E apareceu uma nota técnica da empresa que ia fazer uma reforma e uma pintura no prédio. Entendeu? Mas ela ia entrar ainda no prédio, né? Mas talvez ele tivesse condições de avaliar no sentido do risco. Né? Não tem dúvida, e mais um caso que tende aí a entrar para os anais do não vai acontecer nada. Não existe o prédio, né? Então não tem como quem cobrar, não tem... Não, mas a verdade é isso mesmo, você vai cobrar de quem? Você vai cobrar de quem construiu, se você souber quem é. Porque o engenheiro responsável não existia. Né? Exatamente. E o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a medida provisória que oficializa o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família. O adicional será pago em cerca de 60 dias, junto com o benefício de dezembro, e totaliza uma injeção extra de 2,5 bilhões de reais na economia. Segundo Bolsonaro, a ideia de ampliar o número de parcelas pagas pelo Bolsa Família surgiu durante a campanha eleitoral, quando começaram a circular boatos
de que ele acabaria com o programa caso fosse eleito. O Bolsa Família atende atualmente cerca de 13 milhões e 500 mil famílias que vivem em situação de extrema pobreza. O benefício médio pago a cada família é de R$ 189. A MP assinada por Bolsonaro entra em vigor de forma imediata, mas precisará ser confirmada pelo Congresso Nacional em até 60 dias. Com certeza o Congresso vai aprovar, né? Eu acho uma medida positiva. Só não entendo o seguinte, como é que o PT não fez isso antes, né? Porque o PT é o rei do populismo, quer dizer, essa é uma medida populista, né? Vai melhorar a imagem do Bolsonaro, principalmente no Nordeste, mas é uma medida que tem impacto econômico. Tem vários estudos mostrando que efetivamente o Bolsa Família é importante para a economia de muitas cidades mais pobres, principalmente. Eu acho uma medida positiva, porque, na verdade, o gasto financeiro é pequeno em relação ao benefício que isso propicia. Não tenho a menor dúvida. Concluindo a matéria, para o ministro da Cidadania, imagina, para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, é praticamente impossível que a medida não seja aprovada pelos parlamentares, ratificado aqui pelo doutor Sebastião, né, por causa do apelo que tem no combate à miséria. Para viabilizar o recurso extra do Bolsa Família, Osmar Terra disse que o governo economizou principalmente com o cancelamento de benefícios de usuários que não preenchiam os requisitos do programa. Ainda segundo o ministro, entre 2015 até este ano, o número de beneficiários do programa foi reduzido de quase 17 milhões para os atuais 13 milhões e 500 mil. Complemento positivo. Complemento positivo, não tem a menor dúvida. E o mega leilão do petróleo aprovado. O Senado aprovou em plenário no início da noite de ontem o projeto de lei da cessão onerosa que define a divisão entre estados e municípios dos recursos advindos do mega leilão do petróleo pré-sal. O leilão será realizado no próximo dia 6 de novembro. A votação no plenário foi nominal. 68 senadores votaram a favor do projeto, nenhum votou contra. O texto segue para a sanção presidencial. Conforme aprovado pelos senadores, dos 106,5 bilhões de reais, cerca de 33 bilhões ficarão com a Petrobras, em razão de acordo com a União para que as áreas sob seu direito de exportação possam ser licitadas. O restante, cerca de 73 bilhões, serão divididos entre estados e municípios, sendo que 15% com os estados, ficarão com os estados, 15% com os municípios e 3% com o Rio de Janeiro, que é o estado produtor. Os senadores firmaram um acordo para aprovar o projeto como veio da Câmara. Mesmo concordando com a aprovação, os senadores dos estados nordestinos não ficaram plenamente satisfeitos com o valor firmado. Eles esperavam que a forma de divisão do bônus atendesse aos estados e municípios mais pobres, concentrados majoritariamente no norte e nordeste do país. O acordo, firmado entre Petrobras e a União, foi realizado em 2010 e garante à estatal explorar 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal pelo prazo de 40 anos. Bom, isso é uma explicação que o pessoal não está dando, né? Quer dizer, o que aconteceu foi o seguinte: descobriu-se o pré-sal, né? Foi feita uma estimativa de quantos barris de petróleo teria naquela área, a Petrobras comprou a concessão para poder explorar esse dinheiro. Quando a Petrobras foi fazer as pesquisas, descobriu-se que, na verdade, havia muito mais petróleo do que aquele que a Petrobras havia comprado. Então, esse excedente, que pode ser até maior do que está se colocando, esse excedente, alguém vai ter que pagar para explorar esse excedente. Isso vai ser colocado no leilão, já tem parece que 30, 40 companhias interessadas, e esse valor excedente, que na verdade é um valor futuro, é um dinheiro que não existe, né? Esse valor excedente é que vai ser distribuído entre os estados e municípios. O que é lamentável aí, para variar, é o seguinte, né? Existe uma reforma da Previdência, os caras pararam de votar a reforma da Previdência para aprovar isso aí, porque se não aprovasse isso aí, a reforma da Previdência
não continuava. Ou seja, mais uma vez o interesse pessoal do município e do Estado à frente do interesse efetivamente da nação. Né? Da nação, a famosa agenda do Estado, Exatamente. como nós já comentamos aqui. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. E é claro, esperamos a sua participação aqui. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, o nosso bom dia a Ana Souza, que está conosco aqui. E a gente vai direto com o Xandu Alves aí. Construção Civil faz reivindicação à Prefeitura de São José dos Campos. Matéria para ele, o Edito Xandu Alves, o editor de Economia do Jornal O Vale. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do Jornal Abre Aspas. O setor da construção civil vai reivindicar da Prefeitura de São José dos Campos mudanças nas regras de cobrança do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, para novos loteamentos. A alteração da regra serviria para loteamentos em fase de lançamento, ainda sem infraestrutura e com obras previstas para vários anos. Atualmente, o comprador do lote começa a pagar IPTU tão logo registre, mesmo que não possa começar a construir a casa, em razão de o loteamento não ter benfeitorias. Os construtores vão reivindicar que a cobrança de IPTU ocorra na entrega do loteamento já com a infraestrutura, quando o comprador poderá começar a erguer a moradia. Segundo o Paulo Cunha, diretor regional do Secov, hoje o imposto é cobrado sobre algo que ainda não existe, portanto seria uma cobrança injusta. Segundo ele, há várias cidades no estado que mudaram a forma de cobrança do IPTU para incentivar o surgimento de novos loteamentos. Ele acha que a nova lei de zoneamento deveria contar com esse dispositivo aí para incentivar o mercado em São José dos Campos. Perguntado sobre o assunto, o secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, José de Melo Corrêa, diz que esse tipo de discussão pode acontecer a partir do ano que vem, quando houver os estudos para a atualização da planta genérica de valores, que vai acontecer a partir de 2020. É isso. Grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Parece lógico o que ele está pedindo. Só um minutinho. Obrigado, Xandu Alves. Um grande abraço a você e a todos aí da redação do Jornal O Vale, esse nosso grande parceiro. Doutor? Eu acho que a questão é saber como é que era antes, né? Quer dizer, aquela área que está sendo loteada, estava pagando IPTU como? Ou pagava como zona rural, né? Porque também ficar sem pagar nada é complicado. Pode ser que isso também beneficie o incorporador, porque, na verdade, nesse período entre você fazer o loteamento e vender, quem paga esse IPTU? Provavelmente o incorporador, né? Então, para beneficiar a população, para lotes populares, por exemplo, eu acho uma ideia válida, mas precisa ver se quem está sendo beneficiado, na verdade, não é o incorporador. Né? Vejamos. Funcionários petroleiros da Revap de São José dos Campos e Transpetro de Taubaté rejeitaram a proposta de acordo coletivo de trabalho apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho e aprovaram ontem o indicativo da greve nacional. O início da paralisação ainda não foi definido. A proposta da ACT foi rejeitada por 62,5% dos trabalhadores que participaram da Assembleia e a greve aprovada por 51,2%. Participaram da votação 753 petroleiros, 97% de trabalhadores ativos e 3% aposentados. Informações extraoficiais me disseram que essa greve está programada para o dia 30, né? Certo. E um dos problemas, por exemplo, colocados é que eles estão tirando a PRL de cargos de... vão dar aumento zero e cargos gerente e tal, não vai ter PRL. Então é complicado, né? Porque o pessoal quer receber, né? Vamos aguardar a greve? Quando que... Extraoficialmente eu fiquei sabendo que vai ser dia 30. Então enche seu tanque dia 29. Pois é, encha seu tanque dia 29, era isso que eu havia esquecido de falar, que é muito bom, encha o seu tanque aí, por via das dúvidas. O prefeito de Jacareí, Isaías Santanas, planeja o início de reformas em ao menos 6 unidades de saúde até novembro. O pacote de obras anunciado há cerca de 5 meses ainda estava em processo licitatório e deve ter a assinatura de
contrato concluída para que seja emitida a ordem de serviço. As reformas devem ter como foco a realização de manutenção hidráulica, elétrica e estrutural. A previsão da Prefeitura é a de que as obras tenham duração de 3 a 6 meses com custo de 1,09 milhão de reais. Um homem de 22 anos foi preso ontem no bairro São Gonçalo, suspeito de envolvimento no crime que matou um segurança e deixou outras 2 pessoas baleadas na madrugada de 6 de outubro em uma casa noturna no centro de Taubaté. Com o homem, a polícia encontrou R$ 1.900, além de porções de drogas. A polícia ainda busca outras 2 pessoas que estariam envolvidas no homicídio. E a Câmara de São José dos Campos quer atualizar regras para as feiras livres noturnas da cidade. De acordo com o texto, o tamanho máximo das bancas aumentará de tamanho, de frutas de 10 para 16, de pastel de 12 para 16 e a de laticínios, embutidos, produtos em conserva, ovos doces e flores passará de 6 para 8 metros de frente. De acordo com o Poder Legislativo, todas as alterações foram sugeridas pela Associação Profissional dos Feirantes, em conformidade com as normas da vigilância sanitária e com a ajuda do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais. Entre outras mudanças, também está o limite de energia elétrica das bancas, que não pode ultrapassar a 2.000 watts, e criação de novas categorias e padrões que passam a ser determinados pela Prefeitura de São José, em conjunto com a associação. O texto foi lido pela Câmara no último mês e hoje passa por análise das comissões de Justiça e Redação, Economia e Planejamento Urbano. O importante é que aumentaram a banca do pastel também, né? Não tem a menor dúvida. E impressionante como é legal isso daí também, como a feira noturna caiu no gosto popular, né? Tem muita gente que trabalha, né? Exatamente. Mas até que é mais fresco no verão. Né? É bem legal. Virou programa, né? Virou programa, exatamente. E por falar em programa, o DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, promove o famoso Portões Abertos no próximo sábado e domingo em São José dos Campos. O evento, que acontece das 9 às 17 horas, conta com exposição de aeronaves civis e militares, show aéreo, esquadrilha da fumaça e paraquedistas. Entre as várias aeronaves expostas, os visitantes poderão ver o cargueiro, famoso cargueiro Embraer KC-390, o maior avião já produzido no Brasil. E além dos aviões, shows com artistas locais, encenações históricas, informações sobre ingresso na Força Aérea Brasileira e os projetos desenvolvidos pelos institutos do DCTA. O evento acontece na área promocional do DCTA e no MAB, que é o Memorial Aeroespacial Brasileiro. Tem entrada gratuita e oferece uma estrutura completa ao público, como praça de alimentação, food trucks, espaço kids e estacionamento. A Prefeitura pede para que os visitantes contribuam com 1 quilo de alimento não perecível. Um evento realmente muito legal e muito família e já muito tradicional aqui em São José dos Campos também. E o ex-governador do Ceará e candidato à presidência da República pelo PDT em 2018, Ciro Gomes, realiza palestra gratuita hoje em São José dos Campos. A palestra será no auditório ICT da Unifesp. Segundo a organização, o tema central será o Plano de Desenvolvimento Nacional e a importância da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ciro Gomes também abordará assuntos como a importância estratégica de São José dos Campos e da RM Vale no desenvolvimento nacional, a venda da Embraer e os recentes ataques ao INPE. O evento contará com a presença de representantes e membros de instituições como ITA, INPE e Embraer. Para participar da palestra é necessário se inscrever pelo link, claro, que você encontra aí no site da SP Rio+. Então voltamos ao assunto eleições presidenciais.
Pois é, né? Também está claramente em campanha, né? Não Se não é uma pessoa muito inteligente, tem aquele problema de comportamental também que o Dória demonstrou hoje, né? Que ontem, problema comportamental foi muito bom. Ele perde um pouquinho a estribeira, mas é uma pessoa muito inteligente. Indiscutivelmente. E relembrando, para participar da palestra, é necessário se inscrever pelo link que você encontra no site da SP Rio Mais, tá? Nós vamos para um rápido comercial e eu dou meu bom dia a Silvana Souza, que fez aqui uma observação. Dória foi infeliz na sua colocação. Silvana, muito obrigado pela sua audiência e pela sua fineza em observar o que o governador de São Paulo fez ontem em Taubaté. Rápido comercial e a gente já volta, fique com a gente. Pois é, parece que nessa quarta-feira ela vem. As nuvens densas e baixas aqui pelo Jardim Aquários. Vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Essa quarta-feira terá bastante variação de nebulosidade aqui na nossa região. Ventos continuam soprando de quadrante sul, né, do oceano aqui para o continente, e isso vai provocar a formação de algumas nuvens. Portanto, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado, ou seja, com momentos de céu mais fechado e momentos em que o sol vai aparecer mais. As temperaturas vão ficar altas hoje. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 30 graus. Na capital paulista nós vamos ficar com 28, no litoral norte com 27, na Serra da Mantiqueira com 25 graus. As chances são pequenas, mas não estão descartadas a possibilidade, né, as chances de pancadas de chuva no final do dia. A aproximação de uma frente fria no final da semana deve deixar tanto sábado quanto domingo com tempo instável e as temperaturas a partir de domingo entrarão em declínio acentuado. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. O declínio acentuado aqui já gerou caretas aqui na redação do Abre Aspas. Tem gente que não suporta o frio. Então, a queda acentuada da temperatura já bateu desespero em algumas pessoas aqui. Muito obrigado, Caio Souza, e a todos vocês aí do Tempo Vale. E clima tenso na Catalunha. O aeroporto de El Prat, em Barcelona, foi o principal palco dos confrontos após o governo anunciar a condenação de 9 líderes separatistas. Também foram bloqueadas rodovias e ferrovias que dão acesso a Barcelona. A nova onda de protestos na Catalunha deixou cerca de 40 policiais e 31 manifestantes feridos. Um dos manifestantes perdeu o olho após ser atingido por uma bala de borracha. O governo da Espanha informou que 51 pessoas foram detidas em diversas áreas da Catalunha na madrugada desta quarta-feira. O protesto deve prosseguir hoje e uma greve geral foi convocada para sexta-feira. E a virada cultural paulista está de volta a São José dos Campos. A cidade foi uma das escolhidas entre 60 municípios que concorriam no chamamento público do Estado de São Paulo para a realização do evento. O resultado foi divulgado na noite de ontem. O retorno da virada cultural para São José dos Campos foi uma das promessas de campanha do prefeito Felício Ramute. O evento deve ser realizado entre novembro e dezembro deste ano. E o esporte estreia com derrota é sempre bem ruim, né? Pois é, pelo Campeonato Nacional de Basquete, o São José perdeu para o Paulistano em São Paulo pelo placar de 93-75. Os joseenses voltam a jogar na sexta-feira, quando visitam o São Paulo na capital paulista. E hoje é vencer ou vencer.
A 2 jogos sem vitória na Liga Paulista, o São José Futsal enfrenta o São Caetano às 21 horas na Grande São Paulo. O time da região ocupa atualmente a 6ª posição do Grupo A com 7 pontos conquistados. E olha só, o Museu de História Natural de Londres anunciou ontem os vencedores do concurso de fotos de natureza de 2019. A premiação teve mais de 48 mil inscritos e 18 premiados em várias categorias. O principal premiado foi o chinês Yong Jing Bao, que registrou uma raposa tibetana durante o ataque a uma marmota do Himalaia na reserva natural das montanhas Qilian, na China. Ao descrever a foto nomeada de O Momento, o museu lembra que a marmota foi surpreendida pela mãe raposa, que tinha 3 filhotes para alimentar. As marmotas passam mais de 6 meses hibernando em tocas e ressurgem na primavera, quando correm o risco de se depararem com os predadores. Muito bacana isso daí. Eu imagino o tempo em que ele ficou esperando lá parado para conseguir esse clique. Realmente merece um prêmio, e a esses fotógrafos que dedicam a sua vida a registrar a natureza com imagens como essa que a gente viu aí. Parabéns, muito bonito mesmo. E olha só, nós estamos agora aí no mundo animal, né? Nativo na Ásia, comum em países como China, Rússia e Coreias. Esse peixe de água doce é conhecido por ter uma cabeça longa e boca grande semelhante a uma cobra. Mas sua característica mais marcante, olha só, é uma curiosa anomalia. Ele respira fora d'água. Essa tolerância aérea vem a calhar porque o peixe consegue se deslocar entre diferentes sistemas. Por exemplo, ir de um lago para um rio próximo. Até aqui, essa parece ser a história aí de um belo peixinho que se adaptou até a terra para lutar por sua sobrevivência, certo? Olha, não é bem por aí não. O cabeça de cobra, como é conhecido, acabou saindo de sua terra natal e virando uma praga nos Estados Unidos. Hoje, ele já se espalhou por 15 estados e está causando um estrago enorme lá na fauna local. A recomendação por lá é muito clara: se vir mate. Como uma espécie exótica, o bicho não tem predadores nessa região que controlem o tamanho da sua população. E ele próprio é um predador voraz, representando aí uma grande ameaça a peixes menores, anfíbios, crustáceos, e outras espécies nativas. Além de se mostrar bastante agressivos com humanos quando está protegendo aí seus filhotes. Pra você ter uma ideia, uma fêmea do cabeça de cobra deposita até 100 mil ovos por ano, o que faz com que a proliferação da espécie em novos ecossistemas seja rápida e devastadora. Pois é, a ordem por lá é se vir mate, mas é sempre uma preocupação muito grande com a natureza, que por incrível que pareça, por incrível não, que é assim mesmo, ela tem o seu equilíbrio. Cada vez que a gente, de uma forma ou de outra, burla esse equilíbrio ou interrompe esse equilíbrio, o preço a se pagar geralmente não é baixo. Estamos encerrando o Abre Aspas desta quarta-feira, desejando a você aí um ótimo princípio de final de semana, porque afinal, quarta-feira, depois do meio-dia, já começa o final de semana. Espero por você amanhã com mais uma edição do Abre Aspas. Até lá.